Glória a Deus. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, antes de Esther e antes de Jó. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está afiado com a Bíblia. Quem já achou, diga amém. Amém. Que orgulho, hein, meu Pai. Tudo rápido no aplicativo do celular. A maioria com o celular na mão, né? Daqui eu consigo ver tudo, gente. Vamos lá, hein? Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, sentei e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Versículo 4 de novo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Revela, meu Pai, a Tua palavra. Fala aos nossos corações. Fala muito forte, Pai. Meu Deus, abençoe quem assiste esse culto, quem vai assistir na televisão, quem vai assistir, Senhor, pela internet. Eu te peço, meu Pai, revela no mais íntimo do nosso ser a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu só li 4 versículos, porque são muitas informações que nós temos aqui. Primeiro, nós estamos perante um relato histórico. E quando a gente lê um relato histórico dentro da Bíblia, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque tem pessoas que acreditam que um relato histórico, pelo fato de estar na Bíblia, ele pode se tornar um dogma. Vou explicar. Naamã foi curado. Como que Naamã foi curado? Vocês lembram? Ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Mergulhar no Rio Jordão para ser curado da lepra não é um dogma. É um relato histórico. Dogma seria, se lá estivesse escrito que para todos serem curados é preciso mergulhar no Rio Jordão ou mergulhar em alguma água. Então, às vezes a pessoa ela pega um detalhe da história e ela acredita que aquilo é um dogma, deve ser aplicado como um dogma para a igreja. Isso é muito complicado. Até algumas promessas que a gente encontra na Bíblia, que na verdade não são promessas para a igreja, são promessas para o povo de Israel. Às vezes acontece de Deus ter feito algo, mas não significa que aquilo pode ser aplicado como uma promessa para mim e para você. Nós temos promessa aplicável para todos. Por exemplo, qual? Promessa do juízo. O juízo vai existir, é bíblico. Inevitavelmente, querendo ou não, vai existir. Juízo, retribuição, recompensa, salvação, volta de Cristo. Isso sim. Isso aqui é um relato histórico. E para nós entendermos um relato histórico, aqui fala muita coisa nesses primeiros versículos. Primeiro, aqui vai dizer acerca de Neemias.
E Neemias, ele era um israelita que ele, não sei o motivo, a Bíblia não fala o motivo, mas a Bíblia vai dizer que ele era um israelita que não vivia em Israel. Ele trabalhava numa outra província, num outro lugar. Diz a Bíblia que ele estava num lugar em Suzã, versículo 1. Então ele era um migrante, ele estava em outro lugar. E diz a Bíblia, queridos, que lá nesse outro lugar onde ele estava, ele tinha emprego, ele trabalhava. Emprego bom, por sinal. A Bíblia vai dizer que ele era copeiro do rei. E copeiro, irmãos, é alguém, não sei hoje, mas nessa época aqui, era de uma grande responsabilidade. Ele vivia com o rei. O rei na ocasião aqui era o rei Artaxerxes. E ele estava diretamente com esse rei. O copeiro não era só o que servia. O copeiro vivia com o rei. Ele era uma espécie de um secretário, um mordomo direto do rei. Convivia direto aqui com o rei. A história vai dizer que tudo aquilo que o rei comia, antes dele comer, uma porção era separada para que Neemias experimentasse, para ver se estava de acordo com a temperatura que o rei gostava, para ver se estava de acordo com o sabor que o rei gostava, e para ver se não tinha nenhum veneno ali também, porque se tivesse ele morria no lugar do rei. Então ele comia tudo que o rei comia. Então ele era alguém, queridos, que convivia com o rei. E você sabe que você convive com uma pessoa, você começa a conhecer muito a pessoa, e a pessoa também começa a te conhecer muito, e acaba que você se torna uma espécie de um psicólogo da pessoa. Aqui tem algumas irmãs e irmãos que trabalham na área da beleza, cabeleireira, né? E a cabeleireira ou o cabeleireiro às vezes se torna um verdadeiro psicólogo, não é verdade? Está ali, conversa com a pessoa se abre, desabafa, né? E fala, e ouve, e às vezes está ali fazendo um trabalho e ouvindo a pessoa. Era tipo Neemias. Neemias estava bem. Só que lá na terra dele, lá em Jerusalém, o pau estava quebrando, irmãos. A gente está aqui bem, né? Está todo mundo aqui tranquilo. Ar-condicionado, música ambiente, está tudo legal. Lá na Ucrânia, o bicho está pegando, irmãos. O pau está atorando, como dizem. Está pegando fogo lá. Aqui não tem nenhum ucraniano, eu acho, né? Deixa eu ver se tem algum ucraniano aqui. Acho que não. Mas seria mais ou menos como você ser ucraniano e você falar: pastor, eu estou aqui bem, mas a minha família lá está pegando fogo a casa deles. Seria como se nós tivéssemos alguém lá na Nigéria. Tem algum nigeriano aqui? Seria como alguém aqui ter um parente na Nigéria e falar assim: pastor, eu estou aqui, mas lá na minha cidade, lá na minha terra, o Boko Haram invadiu a minha cidade, eles estão destruindo tudo. Eles estão violentando as mulheres, violentaram a minha irmã hoje lá, pastor. Não consigo estar bem. Seria como alguém estar aqui e falar: eu tenho lá no Sudão uma família, meus parentes estão lá, estão sendo perseguidos pelo Estado. Seria isso. Neemias estava lá bem tranquilo, e diz a Bíblia que ele recebe a visita de um dos seus irmãos. Versículo 2, Hanani. E esse Hanani foi até Neemias, foi visitar Neemias, foi ter com Neemias. Sabe quando você tem um parente que mora longe? Sabe quando você tem um parente que mora lá no norte, que mora lá no Rio de Janeiro, que mora lá na sei lá onde, você vai visitar? Foi isso que aconteceu. Hanani foi lá visitar Neemias. Não tinha rede social,
não tinha comunicação como nós temos hoje. Então ninguém sabia o que estava acontecendo. Não tinha notícia. Era só conversas que iam e voltavam. E quando Hanani chega para Neemias fica surpreso. Que bom te ter aqui. Que bom te receber aqui. Que bom ter você. Me abraça aqui, deixa eu te dar um abraço. Como é bom ter você aqui. E Neemias pergunta para Hanani: e aí? Está tudo bem? Como estão as coisas? E geralmente quando a gente pergunta para alguém: está tudo bem? Não é que você quer saber como a pessoa está. É uma forma de falar, né? Está tudo bem? Você fala: está tudo bem. Você está tudo bem? Está tudo bem. Só que na hora que Neemias perguntou, Hanani falou assim: não está bem não. Você não sabe o que aconteceu. E ele conta que a sua família, os seus irmãos, os seus conterrâneos estavam divididos em 2 grupos. Quantos grupos eu disse? 2 grupos. Uns foram levados para a Babilônia. Esses que estão na Babilônia, já viu aquela expressão? Estão comendo pão de amassou? Né? Ah, eles estão passando um aperto lá, hein? Alguns foram para a Babilônia. E esses que estão na Babilônia estão lá, né? Sabe como é que é? Opressão. Deus está quebrando eles. Deus está moldando eles. Neemias, então quer dizer que foi uma parte para a Babilônia? Foi. Os mais ricos foram tudo para a Babilônia, foram levados como cativos. E os que ficaram, daí foi a paulada maior, queridos. Foi a pancada maior. Porque Hanani falou assim: aqueles que ficaram, meu amigo, estão revirando lixo para comer. Como é que é? Derrubar os muros, derrubar as casas, até o templo que Salomão edificou, eles destruíram o templo. Então aqueles que ficaram em Jerusalém estão passando uma grande miséria. Você não tem noção. E aquelas palavras, querido, que Neemias ouviu, já estou no versículo 4. Aquelas palavras, essas palavras que Neemias ouviu, mexeu com ele. Aquelas palavras deixaram ele inquieto. Neemias não se conformava, porque ele soube que os seus pais estavam sofrendo, ele soube que os seus irmãos estavam sofrendo, ele soube que os seus tios, os seus primos, ele soube que os seus amigos, ele soube que o povo estava sofrendo, mas ele não estava. E é interessante porque ele estava bem, mas ao saber que os outros não estavam bem, ele ficou mal. Essa capacidade de, se você sentir o mal que o outro está sentindo, essa capacidade de você sentir a dor que o outro está sentindo, é uma capacidade que nós chamamos ela de empatia. Neemias se pôs no lugar deles. E você se pôr no lugar é você falar assim: e se fosse o meu filho? E se fosse o meu pai? E se fosse o meu irmão? E se fosse a minha mãe? E se fosse eu que estivesse nessa condição? Às vezes eu vejo moradores de rua e eu penso: poderia ser meu pai, poderia ser meu irmão, poderia ser eu. Como eu gostaria que fosse tratado. Empatia é você ter uma necessidade e você, ou melhor, você vê a necessidade de alguém e se pôr no lugar dessa pessoa. Essa semana eu estava com um dia muito corrido, irmãos. Essa semana foi quinta-feira, eu estava com a agenda lotada de compromissos, horários em cima de horários, tudo ali marcado. E de repente uma jovem me ligou, desesperada: pastor, pelo amor de Deus, ore pelo meu pai. Pastor, pelo amor de Deus, o médico já desenganou meu pai. Pastor, aquela dor daquela menina mexeu comigo. Falei: onde o seu pai está? Ela falou: ele está no hospital brasileiro. Eu falei: eu vou lá agora.
poderia ser eu pedindo por alguém, poderia ser eu desesperado, poderia ser eu precisando que alguém orasse pelo meu pai, orando por alguém que eu amo. E eu falei, peraí que eu vou lá. E glória a Deus que eu pude ir, pude ir lá, pude orar. E ontem já tive notícia que Deus já está fazendo uma grande obra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Neemias ouviu aquilo. Acabou o dia para ele. E a gente precisa aprender a receber más notícias. Fala para o seu irmão do lado: aprenda a receber más notícias. Aprendemos. A gente pega lá um laudo médico e a gente fica em desespero. Às vezes a gente pega um resultado de um exame e tem alguns médicos que não têm empatia nenhuma, né? Tem alguns médicos que falam assim: tô vendo aqui, é isso mesmo, você vai morrer, você tem mais uns 40 minutos aí para viver. Esse dia o médico falou para mim: você se engordou, né? Eu falei: você também engordou. Falei, não, mas pensei. Mas falei: cuida da sua vida? Começo de ano, irmão, você é louco para viver a vida intensamente. Vem daí uma maratona de Natal, Ano Novo, comendo um monte de coisa, e a mulher fala que você engorda, vai pra lá. Misericórdia. Às vezes nós recebemos umas notícias e nós precisamos estar preparados para elas. Mas a grande verdade é que a gente não está preparado para tudo. Tem coisas que realmente você fala: não é possível. Tira o nosso chão do pé. E servir a Deus, irmãos, eu quero que você guarde essa informação. Servir a Deus, às vezes, a gente tem que ouvir umas coisas que é só Deus. Porque a nossa fé, ela sempre será provada. Repita comigo: a fé é provada. Então às vezes Deus prova a nossa fé. Às vezes é um médico que vem com um diagnóstico, e não é que ele está mentindo, é que às vezes aquilo é uma permissão de Deus para mexer com a nossa relação, com o nosso relacionamento com Deus. Às vezes é uma notícia que nós recebemos profissional, não deu certo, porta fechou. Às vezes é um sonho, às vezes é um projeto, às vezes é um algo, sei lá o que não dá certo, e isso te abate. Neemias recebeu aquela notícia. Eu quero falar sobre as reações, porque o cristão, ele reage diferente. A pessoa de Deus, ela reage diferente quando ela recebe uma notícia ruim. O que Neemias fez? Versículo 5, eu vou me ater ao versículo 5. Olha o que ele fez. Primeira coisa: ouvindo eu essas palavras, assentei-me. Primeira coisa, ele sentou. Estava de pé. Quando recebeu a notícia, ele fez o quê? Sentou. E você sabe que esse ato de sentar, esse ato de você se abaixar, espiritualmente, existe um propósito, existe uma dinâmica nisso. E Deus ministrou algo muito forte no meu coração, em cima disso aqui que Neemias fez. Ele recebe aquela notícia e ele se assenta. E na hora que eu estava lendo isso, me remeteu a um texto do Novo Testamento, que fala de Jesus. Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. Eles estavam atravessando o mar da Galileia. E diz a Bíblia que Jesus estava... O que ele estava fazendo no barco? Ele estava? Dormindo.
E os discípulos estavam lá, conversando, falando, articulando. E de repente levantou-se uma grande tempestade, e o barco era coberto pelas ondas. Os discípulos, grande parte deles, eram o quê? Qual era a profissão deles? Pescadores, maioria. Sabiam navegar, conheciam o mar da Galileia. Quem for para Israel vai conhecer, vai atravessar o mar da Galileia. Experiência maravilhosa. E diz a Bíblia, queridos, que a tempestade começou a levantar, o barco agitado, e eles disseram: Jesus, mestre, socorro, nós vamos perecer. E diz a Bíblia que Jesus ficou de pé e acalmou o vento e o mar, e houve grande bonança. Posso te falar uma coisa? Em nome de Jesus, aprenda algo aqui da parte de Deus. Enquanto você está de pé, a tempestade destrói o teu barco, a tempestade destrói a tua vida paralisa. Na hora que você se curva e fala: Senhor, toma a frente, Ele fica de pé na tua vida, e Ele começa a agir, e Ele começa a operar. Ou seja, enquanto você está em pé tentando fazer do teu jeito, Ele tira a mão e deixa você fazer. Na hora que você tira a tua mão e deixa Deus pôr a mão dele, Ele põe a mão dele, e Ele faz o melhor acontecer na tua vida. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso. Aleluia, aleluia. Assentei-me. 2, chorei. Ele chora. Não chora para o homem, não chora para o rei, amigo dele, não. Chorou para Deus. Fala para o seu irmão do lado: chore para Deus. Ou seja, pede para Deus, chore para Ele, irmãos. Desabafa para Deus. Entra no seu quarto, chore para Deus, chore mesmo. Quando a dor estiver grande, quando a tua dor estiver intensa, quando os problemas quiserem sobressair sobre você, chore para Deus. O homem pode zombar, o homem pode rir de você, o homem pode desprezar a tua dor, mas existe um Deus lá no céu que não despreza a tua lágrima, mãe, não despreza a tua lágrima, pai. Você filho, você jovem, se você chorar para Deus, tem resposta de Deus chegando para a tua vida também, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Sentou, chorou. 3, lamentou. Lamento. Sentiu. Eu lamento. É igual você falar para alguém: eu sinto muito. Lamentou, irmãos. Só que tem um detalhe aqui, e é esse detalhe que eu quero que você guarde. Olha o que diz aqui: assentei-me, chorei e lamentei por, qual é a palavra que tem? Por alguns dias. Vamos repetir? Por alguns dias. Foram dias. Você pode chorar, você pode querer ficar sozinho no quarto, não tem problema. Pastor, eu perdi alguém que eu amava muito. Pode chorar, é saudável. Dentro da psicologia é muito aceitável, é o certo mesmo você chorar, lamentar, mas isso tem que ser por dias. Não é para sempre assim. Não é vida de choro para sempre. Porque a nossa luta, ela tem 3 fases. Quantas fases? 3. Quais são as 3 fases? Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. O pastor está no começo da luta, então segura aí, segura um pouco mais, segura o reggae. Vai ter um meio, mas vai chegar ao fim. Pastor, eu já estou no meio da minha luta, está difícil, mas você já está no meio, permaneça, porque vai chegar no fim. Pastor, já estou na reta final. Glória a Deus que você já está na reta final. Isso vai durar dias. Daqui a pouco tem virada, daqui a pouco tem resposta, daqui a pouco tem provisão. Levanta a mão assim, ó. Daqui a pouco tem milagre, daqui a pouco tem cura, daqui a pouco tem resposta de Deus, daqui a pouco tem testemunho, daqui a pouco é você vir aqui na frente testemunhar que Deus fez uma grande obra na tua vida. A tua luta tem começo, meio, mas ela também tem fim, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia.
fez foi normal, foi natural. Ele fez o que o homem natural faz: chora, lamenta, reclama, murmura. É o que o normal faz. Fazemos. Só que a chave tem que virar. A chave tem que virar. Glória a Deus. Vira a chave nessa manhã, em nome de Jesus. Qual foi a chave que virou? Ele deixou de agir, olha aqui, deixou de agir como um homem natural. Pá! Virou a chave. Agora eu vou agir como um homem espiritual. Como se chama isso? Posicionamento. Ele se posicionou, falou: agora vai mudar o negócio. E ele esteve, versículo 5, orando, ou melhor, ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vou entrar em oração. Entre em oração. Dê esse conselho para o seu irmão do lado. Fala: entre em oração. Amém. Pastor, eu estou com uma causa. Entre em oração. Pastor, meu filho está me dando trabalho. Entre em oração. Pastor, minha casa, parece que o diabo está furioso na minha casa. Entre em oração. Pastor, estou passando por uma tentação que, olha, só Deus para ter misericórdia. Entre em oração. Preciso de um milagre, preciso de uma vitória, preciso de uma bênção. Entre em oração. Ele começou a orar. Ele começou a jejuar. O que ele falava? Deus, o que eu faço? Deus, me dê a tua direção, Senhor. Quando você começar a orar, Deus vai começar a te dar direções. Quando você começar a orar, Deus vai começar a te mostrar caminhos novos. Quando você começar a orar, Deus vai começar a trazer pessoas certas para o teu lado. Neemias começou a orar, queridos, e Deus começou a trazer ideias novas para ele. Levanta a mão para o céu. Ele começou a orar e Deus começou a trazer novas ideias. Deus vai trazer novas ideias para você nesta manhã. Ele começou a orar e Deus começou a dar novas estratégias. Deus vai te dar novas estratégias. Ele começou a orar e Deus começou a tocar em um, tocar em outro, para abençoar a vida dele. Quando você começar a orar, Deus vai começar a mover os céus e a terra para fazer uma grande obra na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Sempre a Deus aplauda mais forte. Aleluia. Deus, o que eu faço? Deus, quem eu procuro? Deus, toca no rei, porque ele precisa, Senhor, entender que eu vou ter que ir lá. E quando ele começou a orar, irmãos, as coisas começaram a fluir na vida dele. Isso é uma profecia. As coisas começaram a fluir na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Está recebendo aí? As coisas começarão a fluir na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. O desânimo começou a sair. E sabe que ele começa a orar? Daí nós vamos entrar no versículo 6. Eu não vou ler, mas você lê depois. Do versículo 5 até o versículo 10. Do 5 ao 10, ele orou, dizendo: Senhor, Senhor, isso daqui é tudo colheita daquilo que nós plantamos. A gente pecou, fez tudo errado, não era para vigiar, a gente não vigiou. A gente fez aliança com gente pagã, fez tanta atrapalhada, Senhor, tanta atrapalhada. Imagina às vezes a gente vai orar, Deus deve olhar assim pra gente e falar assim: ah, de novo. Não, né? Não, Deus não fala isso, mas se eu fosse Deus eu falaria, irmãos. Eu ia falar: não, você de novo aqui não é possível. Já começa aí, ó a camisa que você está usando, tira essa camisa aí, tira esse boné aí. Já ia falar logo assim, se eu sou Deus. Peraí, você vai misturando as coisas. Ele começou a confessar os pecados.